em mais um Café com Deus com a pastora Letícia Machado. Manhã de terça-feira, aonde o Senhor nos deu fôlego de vida, dormimos e acordamos, porque assim aprove ao Senhor. Amém? Ele é o dono de nossa vida, Ele é o dono de tudo. Estamos de pé hoje para glorificar o santo nome do Senhor. Já abra sua Bíblia aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 20 a seguir, que diz bem assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Eu gosto muito dessa passagem em particular. Esta passagem fala muito ao meu coração. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Paulo amava Timóteo. Paulo realmente tinha Timóteo como um filho adquirido. Timóteo tinha uma avó judia, que era Lloyd, tinha uma mãe também judia, que era Eunice, mas o seu pai era grego. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo conhece e forja o caráter de Timóteo desde muito novo. A Bíblia vai dizer que Timóteo é sucessor de Paulo, mas Paulo sempre mandando cartas, direções para Timóteo, como Timóteo deveria levar a igreja. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele está no cárcere. E este cárcere ele não sai mais, ele morre ali. A Bíblia vai dizer que o primeiro cárcere foi porque Paulo incomodou as pessoas. Paulo era romano e Paulo vem a se converter e as pessoas não entendiam, as pessoas da Ásia, as pessoas dos lugares aonde ele passava, era disseminado o evangelho puro, genuíno, tanto que Paulo dizia que ele era o menor dos menores. Porque Jesus, quando tem um verdadeiro encontro com Paulo, ele arranca todas as vontades, todos os dogmas, todos os paradigmas, tudo que Paulo um dia havia sido ensinado, que conhecia da lei, Jesus chega aí, extermina da vida de Paulo. Toda a convicção que Paulo tinha para ir atrás da igreja de Cristo, para matar aqueles que ele falava que eram da seita de Cristo, quando ele tem um encontro com o próprio Cristo, da estrada de Damasco, o Senhor divide Paulo, arranca este Saulo perturbador, este Saulo que sabia o que fazia, este Saulo que tinha lei, que exalava, este Saulo convicto, que quem falava de Cristo era uma seita, algo imaginário, algo não verdadeiro, por isso que Deus proporciona este encontro com Cristo na estrada de Damasco. A Bíblia vai dizer que Jesus chega para Paulo e diz: Paulo, Paulo. Ou então Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas pastora Letícia, Saulo ainda... Saulo perseguia a igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo, porque estamos em nome dele. Mas Saulo compreende, com contato, sabe realmente quem é Jesus Cristo. E ali a vida dele tem uma mudança de 360 graus. Era Saulo, perseguidor, romano, o Senhor o transforma em um Paulo apaziguador, um Paulo amável, um Paulo que morreu pela vontade de Cristo, um Paulo que se doou,
um Paulo que abriu igrejas, um Paulo que evangelizou pessoas, um Paulo que converteu pessoas somente pelo seu testemunho. Um Paulo que caiu no cárcere, um Paulo que teve grandes problemas, mas sempre testificando o nome de Cristo. E este mesmo Paulo, ele nomeia Timóteo como seu sucessor. E tamanho era o amor que ele tinha. Por que, pastora Letícia? Porque ele pega Timóteo tenro e ele forja em Timóteo um caráter excelente. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo sempre manda cartas. Como assim, pastora Letícia? Sempre manda caminhos. Está sempre com Timóteo, dizendo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Sempre ensinando, sempre instruindo, sempre mostrando aonde Timóteo deveria andar. E não é diferente nos dias de hoje. Jesus Cristo Nazareno faz isso comigo e contigo, com a presença do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, o nosso Consolador. O nosso Consolador, ele nos convence do pecado. Ele nos convence do que é certo e do que é errado. Se você tiver ouvidos para ouvir o Espírito Santo de Deus, que fala à sua igreja, não somente prede, mas sim eu e você, ele vai nos direcionar conforme temos que andar na vontade de Cristo. E quando Paulo envia esta carta a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, a igreja está se expandindo. A igreja está crescendo. Mas tem alguns em nosso meio que não aceitam a sã doutrina. Estão trazendo um novo evangelho, que não é diferente do dia de hoje. Nos dias de hoje, nos dias atuais, neste século, muitos não aceitam a sã doutrina. Qual é a sã doutrina, pastora Letícia? Bíblia. Bíblia. O que está escrito aqui é o que reza a palavra de Deus. E é por esta palavra que ele vem buscar a sua igreja. Ora, de que a subiandarápia. Se eu não estou neste contexto, como é que eu estou levando a palavra do Senhor? Se eu não me coloco, se eu não sou lavada, se eu não sou lavado, se eu não sou remida, se eu não sou remido, se eu não mudo por esta palavra, eu estou mudando por qual palavra? Qual é a minha convicção? Qual é o Deus que eu estou servindo? E era este pormenor, era este cuidado que Paulo tinha com Timóteo. E é o que Cristo tem com a sua igreja. A palavra para o café da manhã de hoje, de que a subiandarápia, é: que tipo de vaso você é feito? Que tipo de vaso você é feito? Lemos aqui: há vasos de ouro. Não entendi, pastora Letícia. O ouro sobressai. O ouro é muito caro. O ouro é uma peça que nem todos podem ter. Tem vaso assim. Tem vaso que é muito caro, que para ir louvar na sua igreja, você não tem condição de trazê-lo. Tem vaso de ouro que é muito caro, a um preço muito alto, para tê-lo junto conosco na obra do Senhor. Mas, pastora Letícia, a obra do Senhor, ela não é dada de graça, e de graça nós teremos que dar? É, mas há vasos de ouro, que engrandeceram tanto de que a subiandarápia, que estão num patamar tão alto, que é muito difícil tê-los conosco. Eles valem demais. E tenho algo para te dizer, eles valem mais que a palavra de Deus. Eles estão num patamar maior do que Deus. Porque o vaso de ouro, o Senhor já não consegue mais operar. De tamanha é a sua fama. A presença do Senhor, ela é
minimizada. E o vaso de prata, pastora Letícia, é igual. Menor valor, mas tem o seu preço. E eu tenho algo para dizer para ti. A obra do Senhor não tem preço. A obra de Deus não tem preço. Ah, mas pastora Letícia, como é que iremos fazer desse jeito? De que a subiandará? Deixa eu te dizer. Tudo que você precisar, Deus tem para te dar. Tem vasos de pau. Pastora Letícia, vaso de pau, o que é isso? Duro. Madeira. Dura. Não perdoa. Não aceita. Tem a sua própria opinião. Vaso difícil de penetrar. Vaso duro. Vaso que não muda. Que tem a sua convicção e deu. Não importa que o Espírito Santo fale com ele. Não importa que o Senhor mande profetas para ele. Não, ele não aceita. Ele não aceita a correção de que ia subir. Porque ele tem a sua própria maneira de viver. Assim também na casa de Deus. Mas também tem vaso de barro. Vaso de barro é moldado, vaso de barro é flexível, vaso de barro pode ser quebrado, sim. Mas também tem para honra e para desonra. Tem muito vaso de barro que é para desonra. Já foi quebrado, já foi moldado, já foi levado na olaria e ainda desonra o nome de Deus. E por isso que Paulo manda esta carta, esta situação para Timóteo, dizendo: Timóteo, preste atenção de como você está levando a igreja. Tenha olhos de águia para ver o sobrenatural, porque neste tempo há muitos enganadores. Pastora Letícia, era no tempo de Paulo e Timóteo. Estamos no mesmo tempo. Eu sempre digo e reforço, esta sã palavra, ela é atual. Por isso que a Bíblia diz que ela tem que estar nas nossas entranhas. Temos que vivê-la, temos que exalar o evangelho. Por que, pastora Letícia, ela nunca decai e fica velha? Ela nunca é obsoleta e ela nunca é ultrapassada. Muito pelo contrário, ela é viva, eficaz e para este tempo. O que o Senhor mandou de que ia subir a Arábia e deu direção para Paulo levar Timóteo com a igreja de Cristo para a sã doutrina, de forma correta, para o caminho verdadeiro, é o mesmo de que ia subir a Arábia, preceito para eu e você nesse tempo. É o mesmo. Ei, cuidado, para não ser um vaso de ouro, para não ser um vaso de prata, para não ser um vaso de pau, e também para não ser um vaso de barro, que já foi moldado, já passou pela moinha e mesmo assim persiste no erro. Vamos ser vasos para honra, vamos honrar o nome do Senhor. Vamos honrar o nome de Cristo nesse tempo. A Bíblia vai dizer no capítulo 21, de sorte que, eu abro um parênteses, Deus sempre dá uma chance para mim e para ti voltarmos atrás, de cair subandarábia, observarmos aonde erramos, de cair subandarábia, limpar as nossas vestes, voltar ao caminho que erramos, fazer tudo de novo, para quando entrarmos nos átrios, quando estivermos na frente de Cristo, estivermos perfeitos. Versículo 21. De sorte que, se alguém... Quem, pastora Letícia? Esses vasos. Esses vasos. Pastora Letícia, eu estou sendo vaso de ouro. Se purifique a tempo. Pastora Letícia, eu estou sendo um vaso de prata. Se purifique a tempo. Pastora Letícia, eu sou um vaso de pau.
Não aceito, não perdoo, não faço. Se purifique, ainda há tempo. Pastor Letícia, eu sou um vaso de barro. Tenho testemunho, mas o tempo passou e eu endureci. Ainda há tempo, porque o barro endurece, viu? O barro fica duro como uma pedra. Cuidado. Cuidado, vaso de barro, para não ser duro demais. A Bíblia diz, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Né? Que nesta manhã, que neste café com Deus, com a pastora Letícia Machado, o Senhor possa encontrar vários vasos que estão purificados, santificados, idôneos e preparados para uma boa obra. Amém? Deus te abençoe na manhã de hoje. Deus te livre e te guarde. Deus possa resplandecer sobre mim e ti a presença dele. Até amanhã com mais um Café com Deus com a pastora Letícia Machado. E não esqueça, que tipo de vaso você é? Há tempo. Há tempo. Amém? Vamos nos humilhar. Vamos pedir perdão para o Senhor. Vamos purificar o nosso vaso, para que ele possa nos usar para a sua boa e agradável obra. Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.